Boa noite a todos. Declaro aberta a centésima quadragésima sexta reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Meus cumprimentos em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, e os demais colegas. Boa noite. Boa noite também aos servidores dessa casa e também ao público que vai nos acompanhar pelo Facebook da Câmara. Boa noite. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, ausente. Miri Guimarães, presente. Sidnei Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 145ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 29 dias do mês de junho de 2020, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Doroteia de Paula Amaro Silva, Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miri Guimarães, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 003/2020, que altera dispositivo da resolução 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão e da outras providências. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Sidnei Constantini, Cláudia Cristina de Lima Sá, Antônio Marcos Martins, Doroteia de Paula Amaro Silva e Suelene Almeida. Colocado em votação, o projeto de resolução 003/2020 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. B. Votação em turno único do requerimento 007/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, requerendo que, após tramitação em plenário, que seja encaminhado o presente requerimento ao gerente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, informações sobre a programação para voltar o atendimento presencial do posto da Copasa na cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais. Colocado em votação o requerimento 007/2020, foi aprovado em turno único por unanimidade. C. Votação em turno único do requerimento 008/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, requerendo ao senhor prefeito municipal que oficie o gerente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, que envie a esta Casa de Leis um relatório de todas as atividades, obras e projetos que foram executados durante esses 23 anos de contrato com a mesma, para avaliar o cumprimento do contrato 568660 com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, com o município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Colocado em votação, o requerimento 008/2020 foi aprovado em turno único por unanimidade. D. Votação em turno único da indicação 053/2020 do vereador Sidnei Constantini, indicando ao senhor prefeito municipal que, por meio de lei, requeira aos comerciantes que tenham ao menos um extintor de incêndio em seus estabelecimentos, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. Colocada em votação a indicação 053/2020, foi aprovada em turno único por unanimidade. E. Votação em turno único da indicação 054/2020 da vereadora Suelene Almeida,
indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, providencie a limpeza dos bueiros na estrada que liga Bueno Brandão, passando atrás do campo de futebol, saindo do bairro Piquiras de Cima. Colocada em votação, a indicação 054/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação 055/2020 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, providencie uma drenagem e manutenção na estrada do bairro Dois Irmãos, em frente ao sítio do senhor João Sérgio. Colocada em votação, a indicação 055/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 29 dias do mês de junho de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de resolução número 003/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo... No primeiro turno. Em discussão, em segundo turno, projeto de resolução número 003/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha ao vivo pela gravação da própria Câmara Municipal, que vai nos acompanhar também pela gravação da mesma posteriormente. Só a título de reforço, de esclarecimento, né, porque nem todos que assistiram às vezes em primeiro turno, ou estão assistindo nesse momento, assistiram o primeiro turno, o projeto de resolução número 003, que trata de assunto interno da Câmara Municipal, trata da alteração do horário das reuniões ordinárias, né, as quais, se aprovadas daqui a pouco, passarão às 15 horas das segundas-feiras. Como já relacionado no primeiro turno, né, pelos senhores e senhoras vereadores, a questão da alteração de horário faz importante, porque pode haver redução de custos, pode haver maior presença dos servidores desta casa, né, de todas as áreas. Até quero pedir desculpa que semana passada eu relacionei as classes, contabilidade, né, os contadores e a tesouraria, mas também não, porque naquele momento eu fiz um apanhado, uma conversa técnica, né, estava me referindo mais tecnicamente, mas a todos os servidores que acompanham os trabalhos da Câmara. É nesse sentido que eu quis dizer. Então, nós podemos ter muito mais proveito de toda a estrutura da Câmara Municipal, sendo a reunião na parte da tarde. E, para encerrar, como já falei na outra oportunidade, hoje em dia a população tem outras ferramentas para acompanhar os trabalhos. É lógico que a presença nos engrandece, mas nós sabemos das obrigações que a população bonibrandense detém no seu dia a dia. E nós, hoje, né, graças a Deus, principalmente na área rural, já uma boa parte da área rural já tem outras ferramentas para acompanhar os trabalhos legislativos e do executivo, que seja à distância, ainda mais nessa época que a gente vive, cada vez mais vai ser incentivado o acompanhamento à distância. Então, eu vejo só face positiva de que as reuniões passem
a ser, né, às 15 horas das segundas-feiras. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 003/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução número 003/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de resolução número 003/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 0011/2020. Lei de Diretriz Orçamentária, Município de Bueno Brandão, exercício para 2021. Mensagem 001/2020. Assunto envia projeto de lei de diretriz orçamentária, LDO, para o exercício de 2021. Serviço Gabinete do Prefeito, Bueno Brandão, 15 de abril de 2020. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a essa Igreja Casa o apenso projeto de lei de diretriz orçamentária que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2021, conforme disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República e na Lei Complementar 101 de 2000, compreendendo: inciso 1º, as metas e prioridades da administração pública municipal. Inciso 2º, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Inciso 3º, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Inciso 4º, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária municipal. Inciso 5º, equilíbrio entre a receita e despesas. Inciso 6º, critérios e forma de limitação de empenho. Inciso 7º, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Inciso 8º, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Inciso 9º, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas distribuída a outros entes da federação. Inciso 10º, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Inciso 11º, definição de critérios para início de novos projetos. Inciso 12º, definição de despesas consideradas irrelevantes. Inciso 13º, incentivo à participação popular. Inciso 14º, disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance seus objetivos. Em cumpre ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar de 101 de 2000, integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, anexo de metas e prioridades da administração. Diante do exposto, senhora Presidente, submeta ao presente projeto de lei a consideração de Vossa Excelência e de nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos a oportunidade de Vossa Excelência e seus pares nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 15 de abril de 2020. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Aí segue, né, o projeto de lei. Aí tem as metas, prioridades, né, como já fiz a leitura, né? São divididas aí por seção. Metas, prioridades, vai até seção
quinta, sexta, oitava, a 12ª, 13ª, 14ª. Aí vem anexo de metas fiscais, né? Tem aí o quadro. E depois, em seguida, metas e prioridades da administração municipal, né, para 2021. Memória e metodologia de cálculo é a seguinte, né? Então, encerrando aí com a memória e metodologia de cálculo. É isso, senhora presidente. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 0011/2020, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhora presidente. Concedido. A parte orçamentária, né? A parte orçamentária pública, ela detém, três pilares, se assim a gente pode dizer, né? O plano plurianual, que tem a validade aí de 4 anos, né? Ele sempre adentra um ano posterior ao início de uma nova gestão. Portanto, em 2021 é o ano de elaboração de um novo PPA, né, que passa a vigorar a partir de 2022. Nós temos a LDO, como lido pela senhora secretária, é a base, né, para o orçamento de 2021. Ele não é minucioso, né? As diretrizes orçamentárias não são minuciosas, elas são genéricas, amplas, diferente da LOA, que aí sim ela vem por cada departamento, como que vão ser aplicados os recursos do município para cada departamento, para a ação orçamentária, programa, atividade e assim por diante. Vale lembrar que as câmaras municipais só podem entrar de recesso posterior votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim como também a LOA no segundo semestre, né, posterior ao recesso do meio do ano, no mês de julho, né, já ultrapassado o meio do ano. Mas esse ano, devido ao coronavírus, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação à LDO. Não especificamente a LDO, mas no que tange principalmente as contratações, porque isso, a lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020, veio trazendo algumas restrições sobre isso. Se nós olharmos lá o artigo 12 do projeto de lei em questão, 011, das diretrizes específicas do orçamento de investimento, o artigo 12, o orçamento de investimento previsto no seu artigo 165, no parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição da República, será apresentado para cada empresa em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O detalhamento das fontes de financiamento, de investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos, inciso 3, oriundos de operações de crédito interna e externas. Os empréstimos. O Bueno Brandão detém algumas operações de crédito internas, né, autorizadas por esta Casa Legislativa. Nós podemos, talvez o mais recente, o mais grandioso em aporte financeiro, não em importância, porque todos são importantes, o asfaltamento para, né, Bueno Brandão Munhoz. E a Lei Complementar 173, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e altera a Lei Complementar número 101 de 2000, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, traz em seu artigo 1º, que fica no seu parágrafo 1º do artigo 1º, a suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre, de um lado, a União e do outro lado os estados e o Distrito Federal. No inciso 2, de um lado a União, de outro lado os municípios. O
governo quer dizer que aqueles 60 bilhões de reais, na verdade, são 122 bilhões ou 125 bilhões. Os 60 bilhões, depois eu vou fazer aqui o que Minas Gerais teve direito, tem direito, melhor dizendo, foram de aportes diretos aos estados e municípios. Contudo, a suspensão dessas operações de crédito, internas principalmente, também trouxe mais um fôlego aos municípios na ordem de 65 bilhões aproximadamente. Então o governo federal entende dessa forma, assim como o Congresso também entendeu e a lei complementar está sancionada, a lei complementar número 173. Uma questão importante que eu falei no início foi a situação, melhor dizendo, das contratações. A lei complementar 173, que no seu artigo 8º, que ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. E isso cabe para qualquer poder, o legislativo, o executivo e o judiciário, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder de órgão, servidores e empregados públicos, também militares, exceto quando derivado de sentença judicial já julgada ou determinação legal anterior à calamidade pública. Criar cargo, emprego ou função. Mas devemos lembrar que no inciso 1 está válida a recuperação salarial, que é aquilo que a gente sempre vota no início dos exercícios, que refere-se à perda salarial conforme índice inflacionário apurado no ano anterior. Isso pode. O que não pode é exceder a isso, ou seja, nós não vamos poder votar aumento real, por exemplo. Por isso que aquele dia na tribuna eu falei que se fosse para fazer a correção dos salários da assessoria, da chefia, da direção, do prefeito, do vice-prefeito, que fosse feita válido a partir de 1º de janeiro de 2022. Esse é o meu entendimento. Porque está vedado, melhor dizendo, o aumento de despesa com pessoal. Alterar a estrutura de carreira, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, direção e assessoramento. Reposições de cargo, aqueles que estão em vacância. Não que você vai aumentar mais cargos e contratar mais pessoas. Realizar concurso público. Isso daqui para mim é muito grave. Exceto para reposições de vacância. Aí tudo bem. Aí nós estamos falando de quadro efetivo. Criar ou majorar auxílios, vantagens, abonos, verbas. Criar despesa de conteúdo, de continuado, de caráter, melhor dizendo, continuado. Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da infração. Como eu falei, do aumento real não será possível. Certo? Nós devemos lembrar que essas questões, que tem muito a ver com a LDO, não se aplicam aos profissionais da saúde e de assistência social, desde que relacionados ao estado de calamidade pública. Aí tudo bem. Eu vou contratar 3 médicos. Neste momento, pode? Pode. Certo? Então, isso tem muito a ver com a nossa LDO. A LDO traz a questão dos empréstimos. Contudo, ela tem que trazer a questão dos empréstimos. Só que, nesse momento, os pagamentos estão suspensos, desde que o município queira também, né, que eles sejam suspensos, para dar um fôlego maior. E os prazos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública. Essa lei tem validade até 31 de dezembro de 2021. Tá certo? Então, é uma situação para a gente ficar muito alerta para tantos os poderes judiciário, legislativo e executivo. Uma outra questão importante aqui que foi o anexo de metas e prioridades, né? Até achei
quando eu fui fazer a leitura, traz o programa 10, Desenvolvimento Urbano, e implementação de projetos de desenvolvimento urbano e conservação de obras públicas, priorizando a ampliação do atendimento à população, calçamento de ruas e avenidas, e o programa 12, calçamento de estradas vicinais. Não trouxe mais nenhuma outra atividade. Quem é mais entendido da área e tem mais experiência, fala que por ser ano político e o próximo ano é sempre um ano de instabilidade, ainda mais neste momento que se vive, portanto que sempre o anexo de metas e prioridades em ano eleitoral, em ano de novo mandato, ele é mais, as metas e prioridades são mais enxutas, porque não se sabe do futuro, não sabe o que vai ocorrer ali na frente. Obrigado. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Bom, vou votar a favor, sim, desse projeto, né, de ALDO para 2021, porque ela está prevista na Constituição Federal, então nós somos obrigados a votar, que é muito importante. E a LDO, ela tem como base para a formação, né, a constituição da Lei Orçamentária Anual, que a gente recebe aí em meados de setembro, né, até 30 de setembro, nós estamos recebendo a Lei Orçamentária Anual, que se trata do orçamento, né, para 2021. Então, a lei de diretriz, ela norteia, né, para a elaboração da LOA. Então, eu vejo assim que, como o Antônio Marcos já falou mesmo, né, que já na questão de metas e prioridades, ela vem só a questão aí do calçamento e calçamento de algumas vias, né, e vias, a meta 10 e 12, não é isso? Metas e prioridades. Então, está bem enxuto mesmo, e ela tem que ser assim mesmo, pelo cenário, né, de instabilidade econômica que o Brasil nosso que vive, e também por ser um ano eleitoral. E até o segundo projetinho aqui, a Lei de Diretriz Orçamentária nossa, ela não veio constando a emenda impositiva individual e impositiva dos vereadores. Aí eu procurando, né, através do assessor jurídico da nossa casa, né, o Gustavo, ele entrou em contato com a prefeitura e porque não estava constando na LDO. Aí, conversei com o Francisco, né, que é o controlador interno da prefeitura, e ele, como está de licença, né, por motivos de saúde, e ele me falou que eu poderia fazer por emenda, através da Câmara. Então, eu vi, através do assessor jurídico, que não teria problema de estar fazendo as emendas. E, então, o projeto está votando o projeto, salvo emenda, né, que está instituindo a emenda impositiva individual e impositiva dos vereadores, conforme o projeto de emenda à lei orgânica que nós votamos lá em dia 18 de novembro de 2019. Então, eu vejo que é extremamente importante nós estamos votando. Todo ano, nós votamos a LDO e a Lei Orçamentária Anual. E o plano plurianual, né, o PPA, a gente vota de 4 em 4 anos. Mas a LOA e a LDO a gente vota todo ano. Mas meu voto é favorável, sim, porque é extremamente importante para ir para o ano que vem, né? A gente tem que aprovar, porque é a Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2021. Meu voto é a favor, sim. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 0011/2020, salvo emenda, está encerrada a discussão.
em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 0011/2020, salvo emenda. Antônio Marcos Martins? Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Diego Luiz Casalotti? Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva? Sim. José Raimundo de Castro? Sim. Miriam Guimarães? Sim. Sidnei Constantini? Sim. O projeto de lei número 0011/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva número 001/2020 ao projeto de lei número 011/2020. Emenda aditiva número 001/2020 ao projeto de lei número 011/2020. A vereadora que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199, parágrafo 1º, inciso e artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva, a qual altera o projeto de lei número 011/2020. Artigo 1º. Acrescenta a linha A ao inciso 11º do artigo 1º do projeto de lei 011/2020, com a seguinte redação. A linha A. Regime de execução das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais impositivas. Artigo 2º. Acrescenta-se a subseção à seção 11ª com a seguinte redação. Subseção 1. Do regime de execução das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais impositivas. No artigo 40, a linha A, o projeto de lei orçamentária de 2021 conterá reservas específicas para atendimento de programações decorrentes de emendas individuais impositivas na forma do artigo 123A da Lei Orgânica Municipal. Artigo 40, a linha B. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes de emendas que trata essa subseção. Parágrafo 1º. Considera-se execução orçamentária equitativa a execução das programações que atenda, de forma igualitária e impessoal, as emendas apresentadas, independente da autoria. Parágrafo 2º. Se for verificado que a receita realizada poderá resultar no não cumprimento previsto na Lei Orçamentária Anual de 2021, os montantes de execução obrigatória das programações que se trata essa seção poderão ser reduzidos em até a mesma proporção do montante realizado. Artigo 40, a linha C. As programações que se trata essa seção não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica ou se não atendidos os prazos previstos no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição da República. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 6 de junho de 2020. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, 18ª Legislatura. Justificativa. A presente emenda aditiva tem o suporte no artigo 199, parágrafo 1º, inciso e artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Esta emenda se faz necessária, pois conforme a emenda à Lei Orgânica Municipal 008, de 18 de novembro de 2019, que acrescentou o artigo 123A à Lei Orgânica, o qual tornou obrigatório a execução das emendas individuais impositivas dos vereadores. Porém, o projeto de lei 011/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2021, não constam as emendas impositivas. A obrigatoriedade na execução orçamentária permite que os vereadores atendam às demandas colocadas pela população, pois o vereador conhece os micros problemas do município. É cedido que tais emendas individuais consistem, em tese, mecanismos legítimos de controle do orçamento público pelo Legislativo, através dos quais é lícito aos parlamentares influir na alocação de recursos públicos. Portanto, a presente emenda é de suma importância para os parlamentares possam fazer suas emendas ao orçamento.
ante ao exposto, solicito aos nobres edis a aprovação da presente matéria. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora, 18ª Legislatura. Em discussão em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2020 ao projeto de lei número 011/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então, pessoal, como vocês receberam hoje, né, essa emenda aditiva, então ela está acrescentando, né, ao parágrafo, ao inciso, né, do projeto aqui logo aqui na segunda folha, né, projeto de lei diretriz orçamentária, no inciso está acrescentando a linha A no inciso 11º ao artigo 1º da lei, do projeto de lei 011/2020, com a seguinte redação. Nós não poderíamos acrescentar mais um inciso, e sim uma linha, certo? Então, nós acrescentamos a linha. A linha A, regime de execução das programações incluídas ou acrescida por emendas individuais impositivas. Certo? Nós acrescentamos a linha A ao inciso 11º. E logo após, acrescentamos a subseção 1, a seção 11ª com a seguinte redação. Aí vem, acrescentamos aí no artigo 40, a linha A, no artigo 40, a linha B, parágrafo 1º, parágrafo 2º, e, em seguida, no mesmo artigo 40, a linha C. A linha A, B, C, é o que consta na emenda de lei orgânica. Já está, o que consta aqui é o que consta na emenda de lei orgânica. Já consta, a gente não mudou nada. A gente só está constando o que está na lei, na emenda que a gente fez, aprovamos lá em 2019, 18 de novembro. Então, está só incluindo o que está na lei. Então, não cita valores nem nada. Então, como não constava no projeto de lei de diretrizes, a gente só está constando o que a lei determina, que é um direito dos vereadores de fazer essa emenda individual impositivas. Do mais, gente, é tranquilo, né? Eu conversando com outras câmeras também, tive acesso a outras câmeras, e é desse jeito mesmo que faz, porque eu também tinha dúvida se realmente tinha que constar na LDO ou não, mas aí o entendimento, né, junto com o jurídico da nossa casa, o doutor Gustavo, e também achou melhor de fazer assim por emenda, e acrescentando as alíneas nos artigos, tanto no inciso 11º, como no artigo aqui 40, as alíneas. É o que consta na lei, na emenda de lei orgânica que nós aprovamos lá em 2018. Tá bom? É isso. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhor presidente. Concedida. Bom, só uma questão importante lembrar que o inciso 11 do artigo 1º foi acrescentado uma linha, a linha A, né? A linha única, a linha A. Isso. Na seção 11, que trata ali dos critérios para início de novos projetos, foram acrescidos 3 novos artigos, não 3 novas alíneas. Artigo 40A, 40B e 40C. São 3 novos artigos, não 3 novas alíneas. Né? A linha foi acrescida lá, certo? No inciso 11 do artigo 1º. Tá bom? Outra questão importante, né, não é que seja importante, é só uma questão de redação para depois fazer a correção em redação final. Quando nós fazemos a leitura da artigo 40B, parágrafo 2º, se for verificado que a receita realizada poderá resultar no não cumprimento previsto na lei orçamentária anual de 2021,
os montantes de execução obrigatória das programações que trata esta seção, que trata esta subseção. Porque essa questão das emendas dos programas individuais está dentro da subseção 1 da seção 11, certo? Mesma situação, isso é só questão de redação final, mas tem que estar, né, tem que se fazer. Mesma situação no artigo 40C, as programações que trata esta subseção, que foi criada uma subseção dentro da seção 11, tá certo? Apenas isso. Realmente é importante ter isso dentro da LDO, porque senão não há como o vereador, se ele quiser, claro, indicar a sua emenda impositiva, né? Não há outra forma de fazê-lo. Então, porque aí não teria como, de maneira impositiva realmente, não teria como fazer se não tivesse na LDO. Se fosse apenas na LOA, seria mais na forma indicativa, como foi feita no ano de 2019 por todos os edis desta casa. Obrigado. Uma parte, por favor, senhor vereador. Opa, fica à vontade. Boa noite a todos, né? Boa noite, presidente. Permissão para que eu passe o uso da palavra sentada. Concedido. No caso aqui da observação, que foi muito bem feito por Vossa Senhoria, que foi acrescentado os artigos. Tanto é que o artigo 40, ele foi acrescentado juntamente com 2 parágrafos, parágrafo primeiro e segundo, né? Que aí ele também já está dentro do artigo, né? Porque se fosse a linha, não poderia ter os parágrafos. Sim. Né? Eu fiz um Ok? Então, mas eu também vou votar a favor da emenda, né? E muito bem colocada pelo vereador e também pela vereadora Cláudia, o qual até na reunião que quando chegou ainda foi aquela discussão, que da maneira que estava eu achava que não seria contemplado naquelas condições as nossas emendas impositivos, né? Ainda bem que veio a emenda, agora que pode ser realizada isso no próximo orçamento. Obrigado, senhor vereador. As ordens. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2020 ao projeto de lei número 011/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2020 ao projeto de lei número 011/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. A emenda aditiva número 001/2020 foi aprovada em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de resolução número 003/2020, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer de redação final do referido projeto. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de resolução número 003/2020. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de resolução número 003/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de resolução número 003/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 003/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução número 003/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra ao orador inscrito no grande expediente. Com a palavra, o vereador Sidnei Constantini.
Boa noite, senhora presidente, Suelene Almeida, componente da mesa, senhores e senhoras vereadores, internautas, boa noite. Como a gente vê, a gente vereador, todos nós aqui, a gente sempre vai aí para o caminho aqui, às vezes, de carro, até onde foi feito o asfalto. Isso aí a gente até se orgulha, porque se fosse a gente, por exemplo, quando a gente foi pedir voto, a gente falar que a gente vai fazer do bolso, a gente não consegue. Então, é a união de todos, juntamente com o prefeito e a equipe dele todo, que a gente consegue, que nem foi feito lá a assinatura do convênio de 2 milhões de reais para fazer uma obra tão importante como essa aí, da estrada, o asfaltamento, uma boa parte que liga Bueno Brandão a Munhoz, a cidade vizinha Munhoz. Então, é uma boa coisa para Bueno Brandão, para todo o município de Bueno Brandão e também para os turistas, porque o turista, uma vez que tiver praticamente quase tudo pronto, totalidade de 100% da Quinta Munhoz, os turistas que vão vir para Bueno Brandão vão querer vir lá por Pedra Bela, ali já entra, chega Munhoz aqui. Além de ficar mais curto o trecho, você vai ver as belezas naturais que você vai ver por aí, até chegar até Bueno Brandão. Você vai ver umas paisagens mais bonitas, tudo isso aí. Então, isso aí, olha, eu creio, eu acho que foi uma das maiores coisas que aconteceu nesse mandato que a gente está aqui. Quer dizer, teve aí o polo astronômico, teve outras obras que estão em andamento, né? O polo astronômico, o polo esportivo, reforma do estádio Coronel Ramalho, ia também fazer o embelezamento da praça Virgílio de Melo Franco. Então, são muitas coisas, entende? Que está para acontecer, um pouco de asfalto no sentido aí que vai até na igreja da Guabiroba, saída para Monte Sião, Pequiro dos dois lados um pouco, até da máquina praticamente de café da Boa Vista, né? Então, são coisas importantes. Mas, igual essa do asfalto, olha, a gente analisando bem, a gente conversa com um, conversa com o outro, e o vereador tem sim uma coisa, porque a gente, que nem eu falei anteriormente, do bolso a gente não consegue fazer. Não adianta a gente falar assim, você vota para mim nas eleições que está chegando, aí é uma falsa mentira. A gente vai correr atrás, a gente vai sim ajudar, mas a gente vai correr atrás de procurar recursos. O prefeito que ele fez isso foi a melhor coisa que aconteceu. E o que acontece? Um lugar que nem o bairro da Ponte Nova ali, tem ali a escola do Bom Jardim, né, ali que é municipal, tem o posto de saúde. Um dia ou outro aquele ali pode virar um distrito ali para Bueno Brandão. Então, eles podem vir verba para eles ali, separado de Bueno Brandão, às vezes, um pouco, você entende? Que nem é o Pinhalzinho dos Góis, que nem é a Mococa, que nem é as Lavras, no município de Socorro, que nem é São José do Mato Dentro, lá em Jacutinga. Vem verba separada. Então, eles podem fazer toda a infraestrutura dentro ali do povoado deles ali, você entende? Como água, rede de esgoto, tudo quanto é coisa. Eles usufruir, vem especificamente para eles. Então, se trabalhar nas próximas eleições, o novo prefeito trabalhar em torno disso, isso aí vem recurso também, você entende? Então, a população de lá, daquele setor lá, vai sair ganhando com isso, um dia ou outro lá passar para distrito. Então, isso é uma coisa importante, que vem verba, não adianta a gente... você entende? Isso aí é uma coisa muito importante, tudo devido a esse asfalto que sai também aí, e devido às benfeitorias que tem feito lá naquele lugar. Lá. Você vê que já foi asfaltado lá, como eu disse, tem escola, tem ali posto de saúde. Então, isso aí é coisa muito importante para a administração e porque nós estamos fazendo parte do meio. Se nós votamos tudo a favor, quer dizer que nós estamos ajudando a população. Você entende? Porque, volto a falar, não adianta eu sair, por exemplo, que vai ter eleição, a gente não sabe se ele vai ser candidato. A gente sair e falar assim, eu vou prometer o asfalto, você daqui está na divisa para Monte Sião. A gente não consegue, a gente vai batalhar para isso, não é? Se o prefeito pegar, jogar, seja lá financiado, qualquer coisa, a gente vai ajudar. Mas dizer do bolso a gente não consegue. A gente, vereador, não tem condição de fazer isso. Gastar aí 20, 30 mil do bolso, a gente não dá conta. Não adianta a gente contar a vantagem, não. Mas eu acho que foi, olha, que nem eu estou vendo lá, estão fazendo as canaletas. Eu acho que, olha, uma das melhores coisas que foi feito. Nunca na história de Bueno Brandão ninguém pensou desse lado aí. Tem os outros lados, não vou falar que só desse, é um todo, que você, a partir do momento que você é eleito vereador, tanto faz, ou você foi eleito naquela região, você tem que esquecer. Você foi eleito para o município.
E se a gente entra para aquele ali, você sabe dessa, que um vem reclamar de um lado ou de outro, a gente tem que aceitar a reclamação dele. Porque a gente foi eleito para o município de Barbandão. Aí não foi eleito só por 3, 4 pessoas, não. Então, a gente tem que aceitar. Então, olha, é uma coisa muito importante mesmo isso aí, eu acho. Eu acho que, olha, a prefeitura está de parabéns, como todas as outras obras. Se eu começar a falar aqui, até venço o tempo, porque muitas obras que estão em andamento. E se não fosse o Covid-19, que isso aí não adianta, que você pegou todo mundo de calça curta, não adianta, isso aí foi o mundo inteiro. Então não é nós que não, porque às vezes a pessoa fala, parou, nada disso. Parou porque foi o mundo que parou, não foi nós não. Então, é o que eu estou dizendo para você. E outra coisa importante também, que está acontecendo também na escola Jerusa da Veiga Lima, ali perto do Montezino, e também na professor Paulo José Anderle, é a molecada que às vezes fica em casa. Então, se pensando, a semana passada foi o fim do mês de junho, agora começo de julho, então festa junina e julina, né? Porque uma é junina, outra é julina. Então, eles lá fizeram lá um arraiá virtual dentro de casa, certo? Para as criançadas. Então, lá eles enfeitavam, eles faziam pipoca, faziam broa, faziam ali canjica, e tiravam as fotos, faziam seu vídeo e enviavam às professoras. Olha, eles estão tudo de parabéns, tanto a secretária de Educação, Alaníria, como também a Margarete Michelin, também, lá da professora Paulo José Anderle, e a Andréa Alencar da Jerusa. Então, estão tudo de parabéns. Entendeu? Foi a semana passada e vai acontecer essa semana. Então, as criançadas ficam divertidas dentro de casa, com a mãe, com o pai, incentivando a cultura para eles. Né? Então, eu achei muito interessante. Parabéns a todos que estão envolvidos, assim, os professores, servidores, motoristas. Então, eu achei olha, bacana mesmo. Então, estão de parabéns também eles. Agora, o que a gente não podia deixar de falar é a respeito do arraiá. Essa semana é uma semana muito importante do arraiá do Zé Bagunça. Então, isso aí não adianta. Isso aí não é uma das maiores festas aqui, mano. Tem que falar um pouco do senhor Zé Bagunça. Porque o Zé Bagunça, quem foi o Zé Bagunça? Então, né, até mandei o Gustavo, eles tiveram, né, fazer a biografia dele aqui, ó. José dos Santos Júnior, Zé Bagunça. Nasceu em 15 de abril de 1931. Faleceu em 26 de janeiro de 2011. Ele era caixeiro viajante, carregava muitos objetos e para achar alguma coisa era preciso procurar no meio da bagunça. Daí, então, o apelido do Zé Bagunça. A festa teve início nos anos de 1980 até 1994, que acontecia na Rua Califórnia. Isso aí tudo nós sabemos, que é a rua ali perto do Posto Paulão, aquela rua ali, né? Então, quantas vezes eu fui lá, eu participei lá, quando eu era mais moleque, puxa, era bacana mesmo. Somente não houve festa em 1987, devido ao falecimento de sua esposa, Dona Tereza. Como a festa cresceu muito popularmente, não foi possível oferecer tudo gratuitamente, então o senhor Zé Bagunça optou para parar com a festa desde 1995 até 2000, porque foi crescendo mesmo. Eu, quantas vezes fui lá, ali lotava aquele, quando falava em festa Zé Bagunça, aqui no alto, aqui, aquele ano não era o turismo não era tanto alavancado que nem hoje, era mais fraco. Mas lá, o povo ia lá embaixo, quando falava que tinha ali, o arraial do Zé Bagunça lá embaixo, o povo daqui do alto, que descia tudo lá. Era bacana mesmo o encontro da turma. Então, em 2001, com o apoio da administração pública e autorização do criador da festa, ou então secretário de Cultura da época, Las Borges, conhecido como Las da Caixa, juntamente com o prefeito da época, Antônio Pereira do Santo, conhecido como Antônio Xavier, que era o prefeito, e seus 11 vereadores da época, nós reunimos, e aqui tem mais um vereador, que nem na época, era 11 vereadores naquela época. Eu e a sua Helena, pode perguntar para a sua Helena, que é a presidente aqui da Câmara. E naquela época, eu falei assim, eu imaginei assim comigo, né, conversa ali, era 11 vereadores na época. Eu falei, mas será que vai dar certo? E olha, quem que esperava que ia ser criado ali uma das maiores festas que tem em Barbandão? Então, olha, estava eu e a sua Helena naquela época, né, sua Helena? Votamos a favor, tudo. Então, aí, o calendário oficial de Barbandão passou a incluir também o arraiá do Zé Bagunça. Você entende? Então, não era praticamente nessa data, praticamente, mas dos tempos para cá eles puseram, por causa dos feriados
que tem em São Paulo, dia 10, né? Então, da consciência negra. Então, isso aí é muito importante também. E a festa do Zé Bagunço foi para... Então, veio aqui para a praça. Ele não deu conta, mas como nós aprovamos, foi o senhor Antônio Xavier, volta a falar, com os 11 vereadores da época. E trouxe a festa para a Praça Virgílio de Melo Franco. E passou a chamar-se Raiada do Zé Bagunço. A festa continuou com a ajuda das 4 filhas, Maria Madalena, Maria Regina, Maria Lúcia e Maria Inês. E a tradição continua sendo mantida até hoje. Em 2017, o Arraiado do Zé Bagunço foi reconhecido patrimônio material cultural no estado de Minas Gerais. Então, você vê a importância que tem isso. Então, este ano, motivo da pandemia Covid-19, não vai ter o Arraiado. Então, você vê a pessoa que vinha aí, os turistas do estado de São Paulo, uma boa parte de Minas, do Rio, de outros lugares, era esse fim de semana, aproveitando que não eu falei que era o estado, que esse ano o feriado no estado, em São Paulo, mas eles anteciparam já, né, o feriado. Mas você já pensou como ia ter Bormandão de tanta gente? Isso é uma coisa muito importante para Bormandão. Não adianta a gente falar que é mesmo. Ia fomentar a renda de todo mundo que estava ali, os comerciantes, pousada, chalé, padaria, posto de gasolina, e até quem não tem o comércio ia também lucrar com isso aí, que não adianta. Isso aí, olha, a cidade, no entanto, eu até enfeitei lá a minha lanchonete, embora não vai ter, mas para relembrar a memória do São Zé Bagunço. E não adianta que é bacana, e não adianta ele mentir. Olha, parabéns, olha, ainda bem que eu, naquela época, fiz parte da história também. Eu, a senhora Helena. Então, a gente só tem a agradecer. E o vereador, ele está nisso aí, para isso aí. Quando tem coisa boa, a gente fica na lembrança. E quando também tem coisa ruim, também fica na lembrança também, como coisa ruim. Mas isso aí, graças a Deus, foi uma conquista. Então, isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite.